Seja bem-vindo. Vamos fazer uma análise do edital do Correios, do concurso, né? Do Correios, que vai ser realizado pela banca IBFC. Vamos analisar o edital do cargo de nível médio. E, claro, focar na análise da parte de matemática do edital, mas vamos fazer uma análise de todas as matérias da prova, bem como a análise da prova em si. E já deixe de informação que no cargo de nível superior também terá uma parte de matemática e os tópicos cobrados nesse edital são os mesmos dos tópicos de nível médio. Claro, falando isso da parte de conhecimentos básicos, no que diz respeito às provas dos cargos de nível superior, porque tem cargo que na parte de conhecimento específico vão ser cobrados tópicos especiais de matemática. Mas estou falando da parte de matemática que é padrão para todos os cargos. São os mesmos assuntos, o mesmo edital do nível médio e do nível superior. Então, você já sabe que os vídeos que trouxermos aqui, resolvendo questões desses tópicos, servirá para todo mundo. Não vou fazer uma análise aprofundada do edital, tá bom? Eu gosto de fazer uma análise mais voltada para a prova, mais para a parte prática de estratégias e tomadas de decisões no que diz respeito a planejamento e organização dos estudos. Então, você tem dúvidas que não foram abordadas no vídeo, sempre indico que você formule perguntas e, se for o caso, até escreva elas e busque no edital as respostas para essas perguntas. O edital é sempre a melhor fonte de informação para tirar suas dúvidas sobre o concurso. Se não conseguir lá, aí você tenta pesquisando na internet, no YouTube ou no Google, em sites e canais que falem de concurso. A aplicação da prova está prevista para o dia 15 de dezembro. O edital foi publicado dia 9 de outubro, pouco mais de 60 dias entre a publicação do edital e a prova. Um pouco apertado. Então aqui rapidamente sobre as vagas, são um total de 3.099 vagas, divididas dessa forma em ampla concorrência, PCD e negros e indígenas. Aqui, né, do cargo de nível médio, o salário para agente de correios, carga horária de 44 horas semanais, esse é o salário base, e aqui os benefícios, VAVR, VT, auxílio creche, plano de saúde e previdência complementar. Salário aí de R$ 2.429. No ato da inscrição, você vai escolher apenas uma localidade, macro-região, e a cidade de realização de prova. Você faz a prova na cidade que você vai correr, relacionada à macro-região. E nos anexos tem as opções, você pode analisar. E aí vai ter o quadro de vagas lá também. O valor da taxa de inscrição está aproximadamente R$ 40. As inscrições vão até o dia 28 de outubro, mais precisamente até as 23 horas do dia 28. Aqui começa a parte interessante. Serão 50 questões múltipla escolha, acumulando um total de 60 pontos. Tem 1, 2, 3, 4, 5 disciplinas que dividem a prova, com números de questões diferentes e pesos diferentes. A análise que eu sempre gosto de fazer é a pontuação. O quanto cada disciplina corresponde da pontuação total da prova. Então, língua portuguesa está ganhando disparado. Serão 15 questões, 2 pontos por questão, acumulando um máximo de 30 pontos em uma das 5 disciplinas. Então, português, que corresponde a 20% das disciplinas, ocupa 50% da pontuação. Olha já aí a porcentagem, razão e proporção trabalhando. Então, o que isso indica? Isso é importante para você se organizar mais refinadamente, por assim dizer. Olha aqui o código de ética, por exemplo. O código de ética vai cobrir 5 questões e vai chegar no máximo a 5 pontos. Aí eu te pergunto, faz sentido você dedicar a mesma quantidade de tempo e intensidade de estudos que você vai dedicar para o código de ética à língua portuguesa, por exemplo? Não dá. Eu vou estudar 10 horas de português, 10 horas de código de ética. Se seu português já é muito bom, talvez isso faça sentido. Se você manda muito bem nas provas de português, sei lá, você é professor de português, não sei. Você se garante legal, aí beleza, faz sentido você diminuir a preocupação e focar em outro ponto que você considera que você é mais fraco. Mas, na média, no geral, normalmente, a disciplina que ocupa a maior pontuação, é bom que ela ocupe a maior parte dos seus estudos. Que faz sentido, né? Eu sempre gosto de fazer aquela base, que você não precisa seguir à risca, ela é só para ter uma ideia de se organizar os estudos nessa orientação, de dedicar mais para a disciplina que vale mais, ou seja, fazer uma dedicação proporcional.
eu penso em um bloco de 100 horas de estudo. Aí eu olho a pontuação de português. Português ocupa 50% da pontuação da prova. Então, ele vai ocupar 50% do meu tempo de estudo. E nesse bloco de 100 horas seria 50 horas. Então, eu dedicaria 50 horas para português. E aplicaria a mesma ideia para as outras. Matemática. Matemática está com a pontuação ali de 15 sobre 60. Ou seja, 1/4. 1/4 corresponde a 25%. Então, nesse bloco de 100 horas, matemática ocuparia 25 horas de estudos. E assim vai. Ah, eu não tenho 100 horas, eu tenho 50 horas. Só você alterar a porcentagem. A porcentagem não, alterar os valores. Mas claro, como eu falei, isso é para ter uma base, uma ideia. Porque aí você vai fazendo ajuste. Ah, mas eu já mando muito bem em português, então não precisa ser 50 horas. Posso dedicar menos e dedicar um pouco mais a outra coisa outra disciplina que eu precise mais. E assim vai. Vocês entenderam a ideia. E aí, ó, matemática e português já vão 75% da pontuação. Fora que vão ter também prioridade nos critérios de desempate. Primeiro português, depois matemática. Então essas duas disciplinas têm que ser a base dos seus estudos. O resto é 5 pontos cada um. Mas não dá para negligenciar totalmente as que valem menos. Por quê? Por causa dos critérios de eliminação, ou melhor, aprovação do concurso. Ó, as questões terão 4 alternativas e apenas uma correta, ou seja, múltipla escolha com 4 alternativas. A prova valerá de 0 a 60 pontos, considerando-se habilitado, na etapa da prova, o candidato que cumulativamente, ou seja, tem que cumprir todos esses requisitos. Quais sejam? Tem acertado no mínimo 12 pontos em português. Ou seja, português você está concorrendo a 30 pontos. Ele quer que você consiga pelo menos 12 desses 30. Se você fizer abaixo de 12 pontos, você está eliminado. Isso analisando do português. É isso que significa. Cada disciplina tem um mínimo de pontuação que você tem que alcançar para não ser eliminado. Ah, eu alcancei o mínimo, estou aprovado? Você está aprovado. Você está habilitado e aí você vai concorrer de fato. Aí vai depender da pontuação dos outros candidatos e ver como fica a sua classificação. Tá? Estar aprovado não quer dizer que você passou, está dentro das vagas. Você passou para a próxima etapa, não, né? Para brigar pela classificação. Ou seja, você não está eliminado. Você cumpriu o mínimo, você simplesmente não está eliminado. Você está com chances de concorrer. Mas ainda tem que esperar a concorrência e ver como é que fica a sua classificação. Então, 12 de 30 seria 4 décimos, 40%. Então, você tem que fazer 40% de acertos aqui em português. 12 pontos, como cada questão são 2 pontos, ele quer que você acerte pelo menos 6 questões. Dessas 15, você tem que garantir pelo menos 6. E essa lógica você vai aplicando para todas as outras disciplinas. Ó, matemática. Tem acertado no mínimo 6 pontos. Ou seja, 4 questões das 10. Então, 40% das questões de matemática você tem que acertar também. Informática, são 10 questões, você tem que fazer 2 pontos. Cada questão vale meio ponto na informática. Então, para acumular 2 pontos, você precisa acertar 4 questões das 10. Também, 40% de acertos, no mínimo. Conhecimentos gerais, é praticamente geografia. 40% também. Código de ética, são 5 pontos, cada questão vale 1 ponto, 5 questões. Também, 40%. 2 de 5 é 40%. Então, ó, todas as disciplinas estão exigindo que você consiga pelo menos 40% da pontuação. Ah, então se eu acertar 40% da prova distribuído igualmente, certinho, eu vou estar aprovado. Vou estar habilitado, para usar o termo que eles usam aqui. Não, porque tem esse item F, ó. Tem acertado no mínimo 30 pontos. 30 pontos do total da prova é 50%. Então, qual que é a ideia? Ah, eu consegui 30 pontos. Mas, por exemplo, vamos supor que você gabaritou português e conseguiu 30 pontos. Ou seja, você conseguiu cumprir o item F ali. Mas você zerou todas as outras. Você está eliminado. Ah, eu gabaritei todas as disciplinas, mas não consegui o mínimo. Todas as disciplinas não. Todas menos uma, vai. Aí vamos escolher uma aqui. Eu gabaritei todas as disciplinas, mais uma que foi, sei lá, matemática. Eu não consegui o mínimo. Eu fiquei abaixo desses 6 pontos que ele pede. Tá eliminado também. Então você tem que fazer os 30 pontos e tem que garantir o mínimo que ele exigiu em cada item, em cada disciplina. É importante entender isso para adequar a sua estratégia de estudos. Ó, o candidato
que não for habilitado na prova objetiva estará automaticamente eliminado. A prova terá duração de 4 horas, incluindo tempo para leitura das instruções, coleta digital. Então é sempre bom dessas 4 horas você separar uns 15, 20 minutos finais para marcar cartão resposta. Atento nisso. Criar estratégias de prova. Pô, a prova terá 4 horas, então você vai até lá trabalhando questões, vai se habituando para ganhar agilidade. Então ganhar volume de questões não é só importante para fixação de conteúdo, para consolidação de memória de longo prazo daquela informação, mas também para você ganhar agilidade. Não basta saber fazer, você tem que saber fazer em tempo hábil. Aí fala aqui os critérios de desempate, ó. Então você empatou com alguém ali, como é que vai desempatar? Aí tá aqui os primeiros, a ordem dos critérios em ordem de preferência, né? Primeiro vai ver a idade, se ele for idoso e você não, ele vai ter preferência. Então depois questões de disciplina, português, matemática, informática, conhecimentos gerais, código de ética nem entra aqui. Aí depois vem maioridade, quem for mais velho vence. Tem a questão de jurado também. Conteúdo programático. Língua portuguesa, para quem estuda já para concurso aí, é padrão geral. Só atenção nesse item 12 de redação oficial. Isso aqui requer uma atenção especial na hora de estudar. Buscar questões específicas sobre isso é muito importante. Na lista que eu fiz de português, puxando questões de português da banca IBFC em concursos de nível médio, deu para mais de 1000 questões. Eu vou disponibilizar esses PDFs lá no canal do Telegram. Eu elaborei listas de questões da banca IBFC, cobrindo concursos de mesmo nível e focando somente nos tópicos exigidos do edital. Ou seja, com esses filtros você vai treinar o mais próximo possível da realidade da prova. E, na minha opinião, é a melhor maneira que você tem de orientar seus estudos. Eu sempre preparo primeiro as listas de questões, depois eu vejo questões de material teórico. Como tem pouco tempo, se você começou a estudar agora com a abertura do edital, você não tem tempo para fazer uma boa cobertura teórica e só lá na frente você ganhar volume de questões. Eu acho que você já tem que começar com os dois. Como assim? Bom, se você quiser, você entra lá no Telegram, você pegou esse PDF com as questões e começou a fazer. Porque tem coisas que você vai saber fazer. Assuntos que talvez você consiga desenrolar, outros não. Normal. Então você pode fazer uma espécie de estudo dirigido. Você deixa a banca te ensinar. Então você está lá na questão e você travou, mas aí você se pergunta qual é o conhecimento que eu precisaria, qual o tópico, qual o assunto que essa questão está abordando, que eu precisaria saber para resolvê-la. Aí você leva essa dúvida, joga na internet, pesquisa sobre aquilo, tenta responder a questão colando, entre aspas. Mas isso você, na verdade, está fazendo um estudo dirigido. Estudando por questões, como a galera gosta de falar. E aí você... não tem um material de cursinho. Bom, você joga na internet, tenta buscar aula, texto sobre aquilo. O que eu recomendo também é você ter material físico. Vai numa livraria de livros usados, num sebo. Compra uma gramática. Compra um livro de geografia. Um livro de matemática. Principalmente de ensino fundamental, que é a maior parte desses tópicos do conteúdo. Mas aí você compra um volume único de ensino médio também, pronto, você está coberto ali. Bateu a dúvida, você tem um material físico. É importante você ter uma variedade de materiais, que aí você cansa de estudar no computador ou no celular, aí você tem a opção do livro. Aí é mais uma opção de estudo que você tem. É a maior chance de você estudar mais. Aqui, a nossa queridinha matemática. Tá um edital bem tranquilo, bem pequeno. Números inteiros, operações e propriedades, ou seja, o que é um número inteiro? Quais são as propriedades de um número inteiro? As operações que você consegue fazer com os números inteiros, soma, subtração, divisão, como é que acontece, quais são os resultados, sinais. É nos números inteiros que começa a questão dos sinais negativo e positivo, né? Números racionais, que aí começam as frações, as temidas frações e os números decimais. Razão e proporção, regra de 3, tudo isso aqui é uma coisa só, né? Divisão proporcional, porcentagem, juros simples, funções, aqui pode dar uma complicada do segundo grau, sistemas de medidas e sistema monetário, problemas com relação a dinheiro, né? Então, eu achei um edital bem tranquilo, em comparação ao que poderia ser, em comparação a editais anteriores. Se eu não me engano, no último caiu geometria plana. Esse aqui já não cobrou
Também não está cobrando questões de análise combinatória, probabilidade, raciocínio lógico. São assuntos bem frequentes em concurso público na parte de matemática. E muitos desses assuntos aqui são assuntos vistos já no ensino fundamental. No ensino médio você dá uma aprofundada em função em primeiro e segundo grau, mas dependendo, são coisas que você também viu no ensino fundamental. Informática, principalmente, tem que fazer muita questão. Se possível, você tiver computador, alguns tópicos como planilhas, Excel, PowerPoint, seja assim, você também fazer lá no programa, no software, isso vai ajudar você na fixação daquilo, não só fazer a parte teórica, mas tentar reproduzir a questão de Excel, tá passando umas funções lá, umas operações no Excel e você tentar reproduzir no seu computador aí. É uma boa opção de estudo. Então, aqui, muita repetição, muita questão. E aí, não sei do que ele tá falando. Pesquisa, aí tenta resolver a questão. E vai fazendo assim. Então, questão mais pesquisa. Em informática tem muita decoreba. Que nem aqui, teclas de atalho. Isso aqui não tem jeito. Você não sabe, não tem como desenrolar nada. Tem questões que você consegue, mesmo não sabendo, você fazer uma dedução. Mas tem questão que ou você sabe ou não sabe. Conhecimentos gerais, basicamente são tópicos de geografia. Então, se você pegar um livro de geografia de ensino médio, vai ter esses tópicos aqui. Não é o livro todo, obviamente. Você vai buscar os capítulos desse livro que cubram esses tópicos. Cartografia, vai ter lá uma parte do livro que vai falar sobre esse tópico de aspectos físicos do Brasil, clima, vegetação, relevo, hidrografia. Então você vai selecionando lá e vai estudando. Claro, isso para quem não tem material de cursinho, tá? Você vai pesquisando isso aqui, joga o tópico no YouTube, assiste aula, joga na internet, busca textos, artigos. Então compra um livro de geografia, um livro usado mesmo, de ensino médio, que vai ter todos esses tópicos aqui, tá? E o código de ética foi o único que eu não consegui achar questões de concursos anteriores, nem da banca IBFC, nem de outra, tá? Então o que eu sugiro aqui? Obviamente você vai entrar nesse link que eles mesmos colocaram. São artigos, você tem que ler algumas vezes, pelo menos uma vez. E como que eu pratico essa parte? O que eu sugiro é você usar o ChatGPT para isso. Talvez você consiga fazer uma seleção desse texto em 2 vezes ou 3 vezes e colocar lá no ChatGPT. Aí você faz uns comandos lá, você fala para ele, espera aí que eu vou colar um texto de um código de ética aqui. Aí, beleza. Aí você vai copiando e colando o texto inteiro. Aí no final, você fala, acabei. Agora elabore questionários sobre esse texto. E aí você pede para ele elaborar questionários. Você pode escolher, elabore questões com 4 alternativas, apenas uma correta. Aí coloca o gabarito no final das questões ou no final da lista de questões. E aí você deixa rolar. Aí é um bom jeito de você criar questões para poder praticar. Porque é muito chato você ficar só lendo aquilo, né? Você tendo questões ali, dá uma direcionada. Então você olha, vê a questão, aí você vai lá buscar no código de ética. Então, pelo menos dá uma ajuda na questão dopaminérgica. Então é isso, gente. Acabou que eu me alonguei um pouco a mais. Eu vou trazer vídeos resolvendo questões de matemática, pelo menos algumas questões de cada tópico. Vou disponibilizar material lá no canal do Telegram para você baixar material de questões cobrindo português, redação oficial, matemática, informática e geografia. Código de ética, já deixei a dica. E também estou organizando um pacote de aulas preparatórias para esse concurso. Aulas ao vivo, online, com interação. Vou abrir uma turma com 10 ou 15 vagas. E aí fazer um pacote de 10 aulas. A gente se encontrar por 5 semanas, 2 vezes por semana, para se preparar cobrindo o edital de matemática desse concurso, tá bom? Vou confirmar isso mais pra frente. Muito obrigado pela sua atenção, bons estudos e até a próxima.